Boa noite, entrando ao vivo aqui para mais uma live com vocês nesse projeto todas as terças-feiras, 19h05, aqui com a presença do nosso convidado que já vai entrar ao vivo para juntamente com vocês discutir então casos criminais à luz do direito criminal, da perícia psicológica. Então, bem-vindo a todos e vamos lá então dar início aqui a esse projeto nosso todas as terças-feiras. Então, para essa oportunidade de uma série de lives aqui com vocês e o nosso convidado de honra que aceitou essa empreitada, esse desafio para estar aqui, o Dr. Waldner. Vou chamar ele aqui para entrar conosco, então já podemos aqui começar. Só chamar aqui. Enquanto isso o pessoal vai aquecendo, estou vendo que o pessoal já está entrando. Bem-vindo a todos, então um prazer, todos que nos assistem, uma honra aqui, pela audiência de vocês e por essa proposta, então, desse momento aqui, poder fazer essa live, contribuindo também com a formação de vocês, com a prática profissional, onde a gente pretende discutir aqui temas de interesse da atualidade, temas também da prática profissional. A Alina aqui, ó, já tô com o chimarrão pronto para live. Ô, coisa boa, tá frio mesmo, né? Pessoal aí de várias regiões do Brasil, do Sul, né? Nossa aluna aqui também fez o curso de perícia, seja bem-vinda, né? Quem sabe podemos ter a oportunidade de visitar outros lugares do Brasil e tomar esse chimarrão também, mas faz muito bem nesse frio também poder aí se aquecendo. Então, bacana, bom saber a participação, pessoal. Vocês que estão participando, apertem os coraçõezinhos, isso é importante para impulsionar a live. Compartilha com algum amigo, com alguém que é da área, para estar participando também desse momento. Tira um print, marca a gente, que depois eu vou replicar também. E vamos ver se a gente chama aqui o Dr. Waldner para já entrar ao vivo aqui. Pronto, vou enviar o convite aqui. E já vamos dar início. Pessoal entrando aqui então. Muito bom, bem-vindos. Simone, pessoal da minha audiência, provavelmente o pessoal também da audiência aqui do Dr. Waldner. Vamos ver se ele já entra conosco aqui. Mandei o convite, solicitação enviada. E então, o pessoal que está aquecendo aí no chimarrão ou com alguma bebida quentinha, um chá, né? Tá? Vamos dar início aqui, sejam bem-vindos. Enquanto isso, o pessoal já vai chegando também. E vamos lá, pessoal. Reginaldo também, bem-vindo. Enviar o convite aqui novamente para o Dr. Waldner. Então, para quem está acompanhando ou para quem está chegando agora e está desinformado, nossa proposta, então, todas as terças-feiras, 7h05, né, tem essa live aqui com a participação do Dr. Waldner para estar comentando aqui sobre casos criminais. A gente vai pegar casos da mídia, casos do nosso dia a dia, né? Dr. Waldner, para quem não conhece, é um advogado que tem muita experiência na área criminal, advogado criminalista, com especialidade no Tribunal do Júri. Essa é a área de atuação dele
há mais de 20 anos aí, então traz uma vasta experiência para estar podendo falar um pouco então sobre, né, o direito penal, sobre a questão principalmente do tribunal do júri, também do funcionamento do tribunal do júri, né? Então, sempre buscando essa visão, né, da área do direito penal e também da área das perícias criminais. E aí, a cada semana, né, às terças-feiras, a gente seleciona um caso para poder fazer alguns comentários, para poder falar um pouco do nosso dia a dia, para falar um pouco da prática, do nosso trabalho. Então, você que é profissional da área da psicologia, da área do direito, você que é estudante, participem, convidem os amigos, mandem as suas perguntas também, mandem sugestão de casos. Na semana passada, né, tivemos a live, quem quiser assistir, está registrado aqui no meu perfil, foi muito interessante. Hoje vamos falar um pouquinho do caso da Tatiane, né, Tatiane Spitzers, aqui. É um caso, né, que chocou o Brasil aí pela crueldade do caso há mais de 2 anos atrás, né? E, enfim, o julgamento aconteceu, 7 dias de julgamento desse caso, né, onde, e então, Luiz Felipe, né, o autor, foi condenado aí a 31 anos de prisão. Então, é uma oportunidade para a gente abordar um pouquinho aqui desse caso, para a gente abordar as questões do tribunal do júri, abordar as questões da defesa, né? Houve um evento aí polêmico, eu não sei se vocês se lembram, mas existiu ali também no ato da defesa durante o tribunal do júri, né, do Luiz Felipe, que foi condenado por esse crime horrendo, um crime de feminicídio, né? Então a defesa ali extrapolou a sua atuação com encenações, e então ninguém melhor que o Dr. Valdinera aqui, nosso convidado de hoje, para estar falando, né, um pouco desses aspectos. É isso que eu só estou esperando ele entrar para ele poder participar aqui conosco. Então, já informando vocês, né, que você é dessa área, participem todas as terças desse projeto especial. Né? Tem outras lives, outros temas, acompanhem aí, né? Fiquem ligados, às vezes não dá para divulgar tudo. Né? Quem é o pessoal aqui da minha rede essa semana acompanhou, participei de vários eventos. Então, sempre que eu estou participando, eu divulgo para vocês. Mas, né, anotem aí na agenda, todas as terças, participem. Já vi que o Christian chegou. Também, bem-vindo, boa noite. Kerliane também, nossa aluna, futura perita, fez o curso de perícia, está aí também buscando suas primeiras perícias. E eu estou esperando o Dr. Valdinera, ele não está conseguindo entrar. Vamos ver se agora a gente consegue. Enviei o convite, doutor. Veja se chegou para o senhor, ou envie para mim o convite. Parece que ele está com problema aqui na conexão, com problema aqui para entrar. Essas coisas acontecem. Sempre um ao vivo tem possibilidades de problemas técnicos, mas vamos ver. Acredito que vamos conseguir superar aqui. Bem-vindo. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tem problema aqui para entrar. Ótimo. Conseguiu entrar, doutor? Sim. Perfeito. Acho que está dando uma microfonia, se está ligado em mais de um do computador. Aí, agora eu vou deixar. Talvez. Tira. Vamos ver se. Agora que eu consegui, né? Tira isso. Ótimo. O pessoal está chegando também. Bem-vindo. Acho que tem que desligar algum microfone. Não sei se é do seu computador.
Pessoal, só mais um minutinho, já vamos dar sequência aqui, início com tudo. Paula também, boa noite, bem-vindo. Pessoal, enquanto isso, Dr. Valdiner aqui vai arrumar a conexão dele. Enquanto isso, deixem questões se vocês quiserem, tá? A gente tem um tempo super restrito na live, né? Realmente, eu tenho um outro compromisso depois, então a gente vai até às 8 horas mesmo. Então, para aproveitar, participem, né? Esse é um espaço de todos, é um espaço educacional. Participem, deixe comentários. Se você tem alguma dúvida, quer que a gente aborde alguma questão. Hoje nós vamos falar, então, selecionamos aqui para tratar do tema hoje, né, com a interface da nossa atuação, do nosso dia a dia, o caso da Tatiane Spitzner, né, do qual Luiz Felipe aqui Manweiler foi condenado aí a 31 anos de prisão, né, um crime de feminicídio por matar a esposa. Então vamos estar abordando aqui sobre esse caso, né, que foi recente, e a condenação chegou a júri popular, né, após aí 7 dias de julgamento. Aqui o doutor entrou. Então, que também, né, foi condenado ali também por fraude processual. E então esse vai ser o tema aí dessa noite, o tema tão esperado aqui dessa noite. E vocês que estão participando, se quiserem deixar perguntas, aproveitem esse espaço, de verdade, esse projeto. Todas as terças-feiras mesmo estaremos aqui, esse projeto com o objetivo de passar um pouco do conhecimento dessa área, do nosso dia a dia, e aproveitar, né, aqui a experiência aqui do nosso convidado que topou essa empreitada de estar toda terça-feira mesmo transmitindo para vocês do conhecimento dele, da experiência dele, né, Dr. Valdiner, aqui eu apresentei um pouquinho, mas que já tem aí um longo percurso dentro da área do direito criminal, né, criminalista, com especialidade no tribunal do júri. Então, assim, pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade, e vocês que estão participando aí, né, deixem os seus comentários, deixem suas dúvidas. Terça-feira que vem tem mais, já selecionamos um caso. Eu vi que o Dr. Valdiner chegou, um monte de advogado aqui já chegou também na live. Então, os colegas aí, sejam bem-vindos e obrigado sempre, né, doutor, mais uma vez, por aceitar, por estar aqui conosco, por esse esforço mesmo de trazer também todas essas informações. Então, muito obrigado mesmo e vamos dar início. Eu que agradeço, doutor Felipe. Eu que agradeço, doutor Felipe. Estou aqui às ordens. Hoje eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Não sei que a conexão parece que não foi muito amiga minha, mas está tudo em ordem agora. Agradeço ao colega, agradeço a todos que nos acompanham, que nos assistem, e estamos às ordens para fazer dar as respostas, e possam fazer as perguntas à vontade. Estamos às ordens. Que bom, doutor. Muito bom, né, também, apesar aí, às vezes, dos trancos e barrancos que a gente tem com a internet, mas essa possibilidade também de conexão, né, de poder ter esse momento, tanto o doutor quanto os que nos assistem aqui, no conforto de suas casas também, né, poder, então, aproveitar para ter um momento aí, né, educativo, um momento acadêmico, um momento de fortalecer o trabalho profissional. Então, a gente fica muito satisfeito. Bom, doutor, então, não vou me alongar muito, apresentei aqui brevemente o caso, né? Nossa proposta, então, toda semana a gente seleciona um caso para poder tá
fazendo comentários aqui sobre ele. E nessa ocasião, né, decidimos tratar aqui do caso recente, então, né, mais um caso de feminicídio da Tatiane Spitzner, né, do qual teve ali, né, então assim, aconteceu a condenação, né, foi anunciada após aí o júri popular, após esse procedimento de julgamento, né? Então, a decisão ali no final desse processo que manteve ali, né? Determinou, né? As acusações, o crime, qualificou, né? Todo esse processo. E para quem também acompanhou, aconteceu um fato ali curioso, né? Apareceu até na mídia também, que a gente gostaria de abordar um pouco, aproveitando a oportunidade, sobre o trabalho da defesa, no tribunal do júri, né? Sabemos que existe um princípio da plenitude ali da defesa no tribunal do júri, mas para quem acompanhou ali também o trabalho da defesa, ali na tentativa de ali ilustrar um pouco dos acontecimentos, acabou tendo aquele episódio, né, também da defesa ali exagerar um pouco ali na interpretação, então de poder ter aquela cena ali de também representar a asfixia, acabar asfixiando a colega. E aí, então, assim, isso chamou muito a atenção para poder conversar sobre isso, sobre esse princípio da plenitude, se pode tudo, se foi um exagero, né? Como que a gente pode, então, compreender um pouco essas questões, doutor? Doutor Felipe, veja, a situação é de que a defesa não pode tudo. A defesa pode o que está nos limites da lei. E os limites da lei, ela pode fazer com que a defesa tenha a defesa ampla, e a defesa ampla vem calcada em cima das provas processuais, das provas que estão no processo, são provas possivelmente algumas que a defesa vai produzir. Embora eu sempre falo, eu sou antiprovas, entendo que a defesa não tenha que produzir provas, quem tem que produzir provas é a acusação. E a defesa tem, sim, que trabalhar as provas que a produz, que também são provas de defesa. A defesa não tem que produzir, ou seja, não tem esta liberdade de tudo. Veja, o grande problema, não quero aqui fazer crítica a colegas, mesmo porque na minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar, de me espelhar, e me espelhando em determinados colegas, por exemplo, em Jaime Burato, em Valdir Troncoso Pérez, em Mauro Otávio Nassif e alguns outros, ou seja, não são muitos que se destacam, com, que possamos dizer assim, aqueles que no futebol ganham muito porque são realmente poucos Pelés. Agora, o que posso te dizer é que o perfil de cada um monta o seu perfil, cria o seu perfil de defesa, o seu perfil de atuação. Só que, às vezes, os seus perfis não condizem com uma defesa de plenitude de defesa ou amplitude de defesa, e confunde-se. Você está fazendo uma ampla defesa ou plenitude de defesa com atos que vão fazer com que os jurados, se tiver algum jurado
em determinada circunstância que tenha dúvida, aí já passa a não mais ter dúvida. Porque o que o jurado observa? Ele observa que existe uma tensão, existe um crime, existe um sofrimento, existe dor. Ou seja, o tribunal do júri é um conjunto... Meu Deus! O tribunal do júri é um conjunto de... Ô, doutor, hoje tá complicadinho aqui, doutor. O tribunal do júri é um conjunto de sofrimento, um conjunto de dor e um conjunto de tensão. Então, nós temos que observar tudo isso. Nós temos que fazer com que o tribunal do júri seja, principalmente, a defesa. A defesa tem a obrigação, ao nosso humilde entendimento, a obrigação de atenuar o sofrimento. Então, a defesa não tem o dever, e muito menos a obrigação, de criar situações piracotécnicas, situações que vai fazer com que criar teatros, criar circunstâncias para marcar sua presença de forma negativa. Ao contrário, a defesa tem a responsabilidade, e como tem a responsabilidade, de atenuar sofrimento. Então, ali não o tribunal do júri não é uma casa de espetáculo, uma casa de fazer teatro. Pelo contrário, a responsabilidade nossa, da defesa, é muito grande. Por que é muito grande? Porque basta o sofrimento que já tem. O sofrimento que já tem, que veio daquela circunstância que ocorreu lá atrás, que é o homicídio. Não interessa aqui, não estamos aqui dizendo que foi dessa forma, de outra forma, de que forma foi. Não importa. No tribunal do júri é um local aonde o sofrimento que começou lá atrás vai desaguar, vai parar, tem que parar. Então, qual que é o nosso papel? É tentar fazer com que aquele sofrimento vai ser diminuído, diluído, vai fazer com que as pessoas que, quando dali saem de uma forma mais leve do que entraram. Porque ninguém vai no tribunal do júri para ver a acusação. Vai para ver a defesa. O que a defesa vai fazer? Agora, imagina a defesa fazer papel de acusador. Não justifica. Papel de uma continuidade de sofrimento não justifica. O Ministério Público, ele vem para dar essa continuidade de sofrimento. Ou seja, ele vai dar ao réu a punição. O que é a punição? É uma continuidade de sofrimento ligada àquele fato anterior. Tá? E se absolver, existe uma contrariedade, uma insatisfação por parte das pessoas, parente da vítima? Sim, não resta dúvida. Mas, e se esta postura do defensor trazer para o plenário do júri algo que não vai fazer com que este sofrimento continue, e sim faz com que este sofrimento atenue, vem a diminuir, vem a diluir toda aquela circunstância que a sociedade está engasgada com aquele sofrimento, com aquele crime. Não resta dúvida que esta situação dessa colega nossa do Paraná realmente foi um sofrimento
de ato, de ação, pela aquelas fotografias, aquelas filmagens que nós vimos pela televisão, da forma que o acusado correu atrás, enfim, fez o que fez, inclusive ter jogado ali ou ela cair, não sei, pela janela do apartamento. Ou seja, uma determinada crueldade, um determinado sofrimento para a sociedade. Agora, eu particularmente entendo que o que a defesa deveria fazer é fazer o tribunal do júri mais célere possível. Fazer o tribunal do júri sem que prolongasse esta situação. Ou seja, o mais curto possível para que este sofrimento social fosse diminuído. E assim eu aprendi. Aprendi com grandes advogados, aprendi com Valdir Troncoso Pérez, aprendi com Jaime Buraco, aprendi com outros, e não foi um, dois que, início de carreira, eu busquei a espelhar neles. Me espelhando nestes grandes tribunos, fez com que eu também observasse que o que a sociedade deseja, ela deseja que você seja sério, deseja que você seja o mais retilíneo possível e que você, ao sustentar, fazer a sustentação oral, fazer a sustentação de provas, produzir provas no plenário, fazer com que tudo isto traga um sofrimento menor, ou seja, diminua o sofrimento já existente. Não acrescenta sofrimento através do tribunal do júri. Então, eu entendo que a pluralidade de defesa, ela está também calcada, ela está alicerçada em todo o procedimento processual legal, de normas legais, e embora a defesa tenha a faculdade de externar algo que venha estar por fora do processo, porque o processo, o que se julga na justiça, é o que tem no processo. E a pluralidade de defesa, ela vem em elementos, vem nos fluidos que estão fora do processo. Aliás, a plenitude de defesa, a pluralidade de defesa está no processo, mas a plenitude de defesa, você pode alcançar algo que esteja fora do processo, mas não em legalidade que esteja fora do processo, e sim dentro da legalidade que esteja ligada ao processo, ligada a todo aquele sofrimento. Então, eu imagino, penso que fazer defesa no plenário do júri, é fazer um trabalho social de natureza pública, não privada, só privada, embora você esteja do lado privado, mas o teu trabalho é de natureza pública. Ele tem repercussão pública. Então, a responsabilidade vai além de você fazer a defesa de uma pessoa, porque ali você está legalizando as provas que o Estado trouxe para ser examinada pelo Tribunal do Júri, ser julgado pelo Tribunal do Júri. Então, é o que eu disse, a defesa tem responsabilidade tão igual ou muito maior do que o Ministério Público. Por quê? Porque o defensor, ele verifica, ele trata dos direitos do acusado. E os direitos do acusado? Ele ainda está intrínseco com os direitos
da vítima que faleceu. Ou seja, existe uma corrente, um elo de ligação entre todas estas circunstâncias, mesmo que seja ela psicológica. Então, não tem como dizer que é divorciada uma situação da outra. Por isso que a responsabilidade do defensor ela é muito maior. Não é, doutor Felipe, não é desejar querer ser um defensor do Tribunal do Júri, ir lá e se colocar, se postar como defensor. Me perdoe. O Tribunal do Júri é um pouco mais. A dedicação deva ser um pouco maior, em especial do advogado de defesa. Muito bom, doutor. Eu estou até tomando a liberdade de já fazer minhas anotações aqui para ir compondo também esse estudo, esse entendimento que a gente busca também ter sobre essas questões muito bem colocadas sobre o tribunal, né? E aí eu estou falando, acho que de todos os cidadãos, né? Não só o advogado, mas, por exemplo, os peritos, até os próprios cidadãos que participam ali do ato e a sociedade como um todo. Então, doutor, eu acho que foi muito bem colocado essa visão de como o tribunal ali também pelos seus representantes, que são pessoas da sociedade, né, vão representar também toda essa dimensão da própria sociedade, né? Ou seja, muito interessante também, eu acredito, para o profissional, né? Seja ele de qual área, ou defensor, ou o próprio perito que também vai trabalhar com essas questões do tribunal do júri, aonde também essa questão ali do que representa, do que pode estar por trás de todo aquele ato, dos jurados enquanto representante da sociedade, né? Enquanto ali a defesa no sentido de atenuar todo esse sofrimento de um ato, né, muito bem colocado aqui, de um ato do passado e que se espera naquele plenário, naquela situação, equilibrar, se diminuir esses sofrimentos, colocar um fim nesse sofrimento, né, ou seja, fazer justiça. E aí eu acho que atende aos anseios da sociedade como um todo, né? Então, dessa forma que foi colocado, fica muito bem colocado as dimensões ali sociais, acho que as dimensões humanas, né? Diria, essa necessidade também de entender, né? Que existem ali vidas em jogo. Então, acredito que é uma perspectiva muito importante. Meu Deus. Meu Deus, hoje está feio aqui, doutor. Mas nós estamos aqui conectados, não se preocupe. Então, acho que assim, trazendo desse modo e ouvindo aqui sua colocação, fico pensando, então, me faz pensar, né, para além nesse esforço do que representa, então, todos os envolvidos, do que representa ali aquele cenário, do qual ali está se buscando, então, a justiça de uma forma ali humanizada. Veja como é que funciona o Tribunal do Júri. Funciona o Tribunal do Júri, você já entra no plenário do júri descredibilizado. Por quê? Porque existe um fato repugnante, um fato que todos têm conhecimento, que é uma morte
que é um homicídio. Aquele camarada que há pouco vai entrar ali no plenário, ele matou uma pessoa, e uma pessoa em que a sociedade aqui, ou seja, a plateia, conhece, a plateia vai ali para assistir, e assistir para, primeiro, olhar para a cara do réu e repugnar. Ou seja, chegar para criar uma situação, mesmo que silenciosa, de efeito negativo, ou seja, de repugnância. Por quê? Porque é um momento em que o acusado, o réu, vai ficar de cara com a sociedade, vai ficar de cara com os jurados que representam a sociedade, vai ficar de cara com a plateia que é a sociedade, que representa a sociedade. E o advogado que vai falar em nome dele, porque ele não pode falar, quem vai falar e pode falar e deva falar, é só o advogado dele. Então, o advogado dele, por sua vez, também não tem credibilidade em razão, psicologicamente falando, daquela aceitação pelos jurados e pela sociedade. Então, o advogado tem que criar ou tem que demonstrar simpatia, tem que demonstrar competência, tem que demonstrar algo acima da normalidade que a acusação vai trazer, para que os jurados sejam convencidos, e não só os jurados se convençam, também a sociedade, a plateia, às vezes até a família da vítima, fala, poxa vida, se é assim, isto ocorreu, não sabíamos. Então, isto ameniza o sofrimento dos parentes da vítima, embora nada justifique um homicídio. Um homicídio, seja lá como for, não justifica. Mas tudo isso também você vai pegar diante de como o ato foi praticado. Se neste ato praticado teve situações em que o acusado planejou, que o acusado desejou, o acusado utilizou de determinados meios ardis. Então, tem toda esta situação que vem e é trazida para o tribunal do júri. E a defesa deva ali tratar desta circunstância, tratar das provas, tratar dos objetos, tratar das pessoas, com as pessoas, e de forma psicológica a levar aos jurados. Não seria só o convencimento de que o acusado deva ou não ser condenado. Isto é muito maior. Ou seja, essa plenitude de defesa, ela tem uma gama de que você possa se sustentar, você possa demonstrar em que os jurados vai receber o que você está falando com simpatia ou com antipatia. Então, o advogado tem que tomar cuidado, tem que perceber se ele está sendo se excedendo ou não. O advogado, o defensor tem que perceber no olhar, no semblante do jurado e também na própria consciência dele, quando ele está falando, quando ele está sustentando, se ele está sendo convincente, se ele está sendo agradável, se ele está sendo leal, se o que ele está falando está dentro de toda aquela circunstância processual que foi trazida no processo para ser julgado, para ser levada aos jurados. Tem que observar o que o Ministério Público trouxe. Se o Ministério Público trouxe algo diferente
do processo, ou se aquilo que ele trouxe é convincente ou não convincente, se o que ele trouxe é plausível para que os jurados analisem ou não. Então, tem toda essa gama de trabalho que o defensor tem que destrinchar naquelas 2 horas, numa hora e meia e mais um período de tréplica. Se a acusação vir para a tréplica, ele tem que utilizar, fazer com que todo aquele trabalho anterior, seja de muitos dias ou poucos dias, como eu disse a você, no meu caso, eu traria para poucos dias, para que você fosse bem claro e demonstrasse com maior clareza toda aquela gama de provas, de circunstâncias trazidas que estaria como verdade processual. Demonstrar esta verdade processual para que, nesta verdade processual, pudesse ser subtraída pelos jurados a essência para que eles tenham o conforto de julgar. Perfeito. Então, dessa forma, se percebe esse esforço, né, que é preciso por parte ali do defensor de poder considerar também, né, todos esses aspectos. E aí, evidentemente, na sua fala, se percebe o tanto que ele precisa conhecer também da psicologia das pessoas, né? Do ser humano, digamos assim. Não resta dúvida nenhuma, não resta dúvida nenhuma. A psicologia é importantíssima, é importantíssima. Ele tem que perceber, inclusive, por parte dele. Ele tem que perceber, inclusive, por parte dele, se ele pode ou não, fazer aquele tipo de argumentação. E aí, doutor, uma pergunta pessoal e que talvez possa também ajudar os outros colegas advogados, né, nesse ofício. Como que isso, então, esse esforço e esse exercício acaba sendo para o advogado ao longo ali da sua carreira, né? Ou seja, isso é algo indissociado dele na sua vida, né? Em outros momentos em que ele não está no tribunal do júri, ou o advogado também ele vai buscando outras ferramentas que ele possa desenvolver essas habilidades. Como que o senhor poderia contar isso para os nossos colegas aqui? Olha, a habilidade natural, ela é importantíssima. A habilidade de domínio de raciocínio, a habilidade de domínio de você ter percepção de que você não está sendo inconveniente e que você, em primeiro, ao nosso ver, há de fazer não para você. Você ali está fazendo e prestando um trabalho, não é, e sim, para terceiro. E se você tiver esta percepção que a responsabilidade do trabalho e o resultado, os efeitos, é para o terceiro e não para você. Então, você tem sim, com absoluta certeza, essa situação de você ter a natureza a ser favorável, ótimo, não resta dúvida nenhuma. Eu até entendo que provavelmente eu não percebia que a natureza me favorecia, mas colegas, advogados, chegavam para mim e diziam assim: você faz isso, isso e isso. Eu não percebia. Então, eu não me preocupava com isto. Eles diziam assim, quanto mais
o Ministério Público te provoca, melhor você sobressai. Eu não percebia isso. Eu não sabia se me apertando eu conseguiria fazer com que o raciocínio fosse mais rápido, o raciocínio fosse preciso. E isso é de natureza. Então, eu não tinha esta percepção. E a natureza me foi favorável, a natureza nos ajudou. Agora, não resta dúvida que você também tem que fazer com que esta natureza seja utilizável para o seu bem e para o bem do seu trabalho, para o bem daquilo que você se autopropõe a fazer. Então, eu acho que fazer tribunal do júri não é desejar fazer, ir lá fazer e ter, e não ter o mínimo necessário de conhecimento para que possa se sair bem. Porque não é querer, não é fazer uma audiência, não é querer fazer uma audiência. É muito mais do que isso. Porque lá existe o magistrado, o Ministério Público, os jurados, o próprio réu e toda a sociedade que estão ali estão fiscalizando você. Estão te olhando, te verificando. Se você está fazendo algo que é interessante, algo que vá fazer com que colabora com as justificativas plausíveis de uma defesa, ou você está enterrando o seu cliente. Porque é muito comum isso, você fazer a defesa e aí os jurados depois, no final, falam, olha, eu condenei por causa do defensor. O defensor, meu Deus, falou certas coisas aqui que é pior do que a acusação. E, às vezes, ele não percebe isso. Você entendeu? Então, é difícil. Fazer defesa não é brincadeira. Tribunal do júri não é brincadeira. Então, precisa que a gente vá, pelo menos eu entendo que o advogado que vai fazer o tribunal do júri vá desprovido de problemas. Deixa os problemas aqui fora. Vai com a cabeça limpinha, vai com ela focada, vai com o seu pensamento objetivando fazer um bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho, o resultado, com certeza, ele aparece. Se você não fizer bom trabalho, o resultado não vai aparecer. Lógico, vai aparecer sim, mas desfavorável, que é o que não interessa. Então, se o advogado tiver consciência de que ele, no tribunal do júri, ele vai para legalizar os atos, vai para legalizar a prova, vai para legalizar o direito. Mas o direito de condenar? Lógico, até esse. Não vou tirar aqui a responsabilidade que o advogado de defesa tem, porque ele pode pedir uma desclassificação e vai fazer uma condenação em que seja uma condenação baixa e proporcional aí ao fato, e o acusado não vai ser preso, e ele vai responder, vai pagar pelo seu ato, de forma a responder indo até a justiça, cumprindo a sua pena sob os olhos da justiça, ou seja, coisa que a pessoa não reclama. Você entendeu? O grande problema, vamos dizer assim, aquela situação, a situação do Paraná lá. Isso. É esdrúxula. Será o que passou pela cabeça do acusado? Será o que passou pela cabeça dos próprios jurados? Se eu estou aqui para julgar um fato grave,
Aí me aparece no final de fala, no final da sustentação da defesa, uma cena dessa natureza. Haja visto que o Ministério Público não foi nem para réplica. Tá certo? Não foi nem para réplica. Então, estava satisfeito. Satisfeito com o que ele viu. Satisfeito com o que a defesa produziu contra a defesa. Então, é complicado. É complicado. Me desculpe, colega, me perdoe o colega, mas são coisas que defesa deva evitar fazer. A defesa não está autorizada. Se ela quiser fazer algo desta natureza, passa para o lado da acusação. Vai ser assistente de acusação. Porque a defesa tem que ser branda. A pluralidade de defesa e a ampla defesa lhe dá esta condição de ser uma pessoa serena, uma pessoa que vá defender. E a defesa, ela tem sinônimo, ao nosso entendimento, de brandura e não de agressividade, de prisão, de tortura, de constrangimento. Defesa não tem nada, absolutamente nada disso. Eu vou ousar. Jesus Cristo, olha onde eu fui. Será que Jesus Cristo era um acusador? Ninguém ousa dizer que Jesus Cristo foi acusador. Não que eu queira comparar um advogado, um defensor com Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Mas Jesus Cristo foi defensor, foi brando. E é o que eu entendo que o advogado de defesa, no tribunal do júri, naquela circunstância aonde é exposto, ele é brando. Ele atua do lado brando, embora até ali as coisas foram complicadas. O crime, o acusado, se ele é portador de perigo. Não estou discutindo isso, tá certo? Não estou discutindo. Para cada situação dessa, doutor, para cada situação dessa tem uma defesa. A defesa atua exatamente em todas as circunstâncias, se adapta em todas as circunstâncias que lhe for colocada. A defesa deva adaptar-se em todas as circunstâncias que lhe for colocada. Eu inclusive, me lembro de uma situação em que um magistrado, ele já faleceu, esse magistrado disse o seguinte, ele me convidou para ir no aniversário dele. E ele, lá no aniversário dele, ele chegou para um senhor que, segundo ele, era o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que estava no aniversário dele. Ele disse não sei por que ele disse isso, mas ele disse para o desembargador, falando o seguinte, este advogado aqui, ó, eu já determinei ao cartório que não deixa falha no processo. Não deixa nenhuma falha no processo. Fiscaliza, verifica, mas o desgraçado do defensor chega no tribunal do júri, arrebenta, porque ele acha falha aonde nós corrigimos as falhas. Ou seja, então, por que eu vou ter problema de outra natureza? Criar provas, produzir provas. Você entendeu? Então, a defesa, é o que eu disse para você, ela tem a conotação de brandura e não de outra natureza, de
desejar que prorrogue o sofrimento. Perfeitamente, doutor. Muito bom essa explanação, né? Eu fico aqui com uma máxima que existe que me faz lembrar, que encaixa perfeitamente na sua fala, que é o bom senso é a mãe de todas as ciências. Então, eu acredito que também está sendo apresentado aqui a importância, né, dessa brandura, do bom senso também ser utilizado, porque situações como essa que a gente trouxe aqui ao esclarecimento pode acabar sendo considerado um exagero, né, um excesso, digamos assim, e que acaba por prejudicar, como o doutor colocou muito bem aqui, não só a própria defesa, mas o drama ali, né, de todos os envolvidos. Então, doutor, riquíssimas suas palavras aqui nesse momento. Infelizmente, nosso tempo é curto e estamos chegando ao fim. Queria já deixar aqui para todos os amigos que estão nos assistindo, para quem não conhece o trabalho do doutor, né, vai lá no perfil, né, do Instagram. O doutor está sempre colocando do seu trabalho, existe muito conteúdo, tem o canal do YouTube também, tem a página do qual conteúdos são postados ali diariamente, textos, vídeos. Então, se você que está aqui não conhece ainda, participou, quer conhecer mais do trabalho, vai lá, se inscreve no canal. Doutor também tem uma série de livros sobre o Tribunal do Júri, que está sempre divulgando. Então, é uma oportunidade que vocês têm, né? O doutor também é sempre muito solícito aqui, responde todas as perguntas dos amigos, né? Eu, particularmente, também fico muito contente de ter aceitado, né, essa empreitada aí. Já adiantando para os colegas que terça-feira que vem tem mais, para quem gostou. Já antecipo aqui, se o doutor me permitir, na terça-feira que vem vamos trazer o caso aqui, né, da vítima, do menino Joaquim. É um caso aqui da minha cidade, inclusive, de Ribeirão Preto. E nessa ocasião também vamos estar abordando esse caso e a questão do Tribunal do Júri. Então, para fechar... Esse caso aí é triste, doutor. Oi? Muito. Muito, né? Realmente. Bom, todos os casos são tristes. Todos os casos. Não é? Então, é o que eu disse, nós buscamos, nós defensores, havemos de ter a consciência de que o nosso trabalho é para amenizar sofrimento. Então, eu tenho esta filosofia de que se nós contribuirmos com a sociedade no sentido de sempre amenizar sofrimentos, ótimo, não resta dúvida nenhuma. Acho que ficou uma mensagem muito clara sobre isso, sobre essa questão humana, né, do direito. Então, agradeço. Estou vendo o pessoal aqui marcando os coraçõezinhos. A live vai ficar gravada, pessoal. Compartilhem com os amigos. Chama o pessoal para assistir. Quem quiser tirar um print e marcar aqui, a gente vai replicar no perfil. É legal ver vocês estudando também, né? Lembrando que esse é um momento que também a gente quer interagir aqui com o pessoal,
Estou vendo o pessoal aqui dando um retorno, isso para nós é muito importante. Então, só tenho a agradecer e aguardar o próximo encontro ansiosamente até a próxima terça-feira. Eu gostaria que o pessoal desse sugestões, doutor, de caso deles, caso que eles tenham dificuldades, e nós vamos tratar desses casos também. Ótimo. Vamos aproveitar, então, essa deixa que o doutor deu, lembrando que quem quiser colocar uma situação, né, sobre um caso, preservando o nome das partes, obviamente, nós vamos tratar dessa situação numa perspectiva acadêmica, numa perspectiva de oferecer uma compreensão, de fazer um estudo. Então, vale a pena. Né? O pessoal que está aí com uma situação, quer comentar sobre um caso, pode colocar para nós, pode colocar aqui para o doutor, vai lá no perfil, deixa uma mensagem e, obviamente, nós vamos recolher tudo isso e trazer aqui nas próximas lives. Com certeza. Doutor, uma mensagem final aqui, então, para o dia de hoje, para esse momento, para essa live que fizemos aqui, já estouramos aqui os nossos 50 minutos. Doutor, a mensagem é aquela de carinho, é a mensagem de que nós tentamos dar aos nossos colegas, aos nossos assistentes, o que eles merecem de retorno. Às vezes, nós não conseguimos atendê-los como eles merecem, mas nos esforcemos. Tentamos, sim, dar o máximo para que possamos estarmos sempre juntos. Muito bom, doutor. Então, faço dessas palavras as nossas considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.